Bom, boa noite a todos. Que possamos agradecer a Deus a oportunidade de mais um encontro, de um estudo, pedindo à espiritualidade amiga que nos ampare, nos envolva, nos intua, para que as lições, as inspirações possam se fazer presente. Que o entendimento sirva para a nossa melhoria, para a aplicação prática na nossa vida e que possamos, com todos esses aprendizados, fazermos a diferença, Senhor. A diferença nas nossas modificações, nos nossos familiares, nos ambientes de trabalho, de relações de amizade e de convívio. E que as nossas melhores vibrações também possam envolver a todos aqueles que estão passando por dificuldades, dores e sabores. Espera aí. Foi encerrado? Você está escutando aí, rapaz? Eu estou ouvindo normal. É que falou que estava encerrada a sessão aqui. Não, tá normal, Arthur. Não, cancelar. Ah, tá. Então deu alguma coisa aqui. Deu um sinal aqui que ia apagar tudo. Mas que possamos agradecer aí a oportunidade e que as nossas vibrações envolvam a todos que estão com dificuldades nesses instantes. Bom, nós estamos aqui começando o capítulo... Deixa eu pôr para apresentar aqui. O capítulo 4, né, da Gênesis. Semana passada nós finalizamos o capítulo 3, o bem e o mal, e agora Kardec vai colocar aqui o papel da ciência na Gênesis, né? É bastante interessante essa estrutura que Kardec vai colocando, que ele faz a introdução, né? O capítulo 1, ele coloca os caracteres da doutrina espírita, né? O que caracteriza, né? Os conceitos basilares. No 2, ele põe as concepções e as características da divindade. No 3, ele traz a noção de bem e mal. E agora, no 4, ele vai trazer aí o papel da ciência na Gênesis, né? Então, nós vamos passando aqui, mas a hora que vocês quiserem, abre o microfone aí, vai falando, né? Que eu acho que é mais fácil, não precisa ficar preocupado, não. Ou pode escrever, mas é melhor até ligar o microfone e falar, tá? Sem problema. Como nós temos feito nos últimos capítulos, para quem quiser se aprofundar, né, tem um estudo aqui sobre a Gênesis adulterada versus a original aqui, que é a última edição deixada por Kardec. Então, isso foi um trabalho de Cristina Sarraf, né? Nós já passamos isso no grupo, se alguém quiser, a gente pode passar de novo. Então, tem uma comparação aqui do capítulo 4, né, desse papel. Nesse capítulo 4, são encontradas 22 intervenções, 18 itens com que Kardec compôs o capítulo, 17 sofreram algum tipo de alteração. Um item foi suprimido e 12 itens só mudaram de numeração. 4 mudaram de numeração, né, e tiveram partes retiradas. Então, eu não vou ficar lendo aqui para não cansar, mas o item 2, por exemplo, ele foi suprimido. Aí do 2 passou para o 3. No 4, né, teve uma adulteração no capítulo. Então, depois, quem quiser, né, que peguem aí, faça as análises, né, tem aqui, só dar um print na tela, ou se quiser o material, eu tenho isso aqui em PDF, para a gente passar de todos os capítulos, né? Inclusive, nós já oferecemos também, tem a Confederação Espírita Argentina, ela fez uma análise nessas obras, só que aqui, na Confederação Espírita Argentina, ela só analisou o que foi aumentado, né? E nesse capítulo 4 não foi aumentado nada, ele foi retirado e modificado, né? Então, não foi acrescentado nada nesse capítulo 4. Esse material aqui também, eu tenho ele de todos
os capítulos, né, nós colocamos no grupo, mas se precisar a gente passa de novo. Então, no item 1, o que Kardec vai colocar? Que a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com as das suas religiões. É por isso que suas primeiras obras foram livros religiosos. Então, nós estamos aqui no capítulo, né, o papel da ciência na Gênesis. Né? E Kardec começa no item 1, a história da origem de quase todos os povos antigos se confundem com as das religiões. E por isso, né, efetivamente, é por isso que nas suas primeiras obras foram livros religiosos. E como toda religião, estão ligadas ao princípio das coisas e também ao da humanidade. Deram explicações sobre a formação e a organização do universo de acordo com o grau de conhecimento da época dos seus fundadores. Resultou disso que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram por muito tempo o único código das leis civis, né, das leis civis. Então, o que Kardec está trazendo aqui para nós? Vocês podem ir comentando aí também, se quiserem, tá? Fica à vontade. Kardec está falando, ele tá trazendo aqui o processo evolutivo nosso. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Sabemos, né, que dessa simplicidade e dessa ignorância, para desenvolver a inteligência, a ponto de começar a despertar o desenvolvimento moral, leva-se aproximadamente, né, 1000 vidas. É uma referência, não é um fatalismo. Eles estão dando uma ordem de grandeza. Olha, para desenvolver a responsabilidade pelos atos, para desenvolver o senso moral, né, que no caso aí é a ignorância, né, desenvolver esse senso moral não é nem na primeira, nem na 10ª, nem na 100ª vida. Eles vão falar que talvez na 1000ª. Então, isso assim, nós temos que desenvolver muito a inteligência no primeiro momento, para depois começar a desenvolver o senso moral. E a partir do desenvolvimento do senso moral é que vai começar a responsabilidade dos atos. Por que isso é importante? Porque nos primeiros tempos, o que estava imperando é um instinto. Lembra que no capítulo 3 do bem e do mal, tem um item, né, que é um dos últimos, que é os seres, o último é a destruição dos seres vivos um pelo outro, né? Lembram disso? E o penúltimo capítulo do bem e do mal, né? O penúltimo item do capítulo 3 do bem e do mal é o instinto e a inteligência. E lá Kardec já estava separando a constituição e a nossa evolução, né? Então, nesse primeiro período, o que ordena, o que comanda, o que impera, como foi estudado, né? O instinto. Esse instinto ele está reinando através da fisiologia. Basicamente, nós estamos sendo conduzidos com o corpo, utilizando a inteligência, fazendo trabalhos de compensação daquilo que agride, né, do mal físico. Então, a gente sofria frio, vai atrás de uma produção de se aquecer, chovia, tentava construir abrigo e assim por diante, né? Como nós vamos sendo inclinados aos incômodos fisiológicos, nós vamos sendo impulsionados a buscar a compensação disso, seja através da alimentação líquida, sólida e assim por diante. Preservação, procriação, reprodução, né? São basicamente
as 3 leis que imperavam ali no reino animal, né? Nós temos mais a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição, imperando muito, né, nesse universo. Então, o que alguma coisa para tocar a gente eram coisas que teriam que fazer o paralelo com essas sensações, né? com o que a gente tinha de exemplo. Então, por isso é que as primeiras obras foram livros religiosos. E esses livros religiosos, ele confundem com a origem antiga dos povos, né? Essa formação, né, ela deu uma organização do universo de acordo com o grau do quê? O grau de conhecimento. Qual que era o grau de conhecimento lá de trás? Era um grau de conhecimento mais enraizado em sensações fisiológicas, né? Então, muita coisa ligada pelo fogo, pela terra, pela água, pelo ar, né? E muito pouco ali naquele momento da metafísica, né? Porque nós temos a física e depois vai entrar a metafísica, que é o que está além da física, né? O que o Espiritismo traz como a quintessência, que são as qualidades e os atributos da alma. Então, a ciência nesses primeiros livros eram ciências que estavam ligados, né, a esses sagrados e, ao mesmo tempo, a esse livro de ciência. E era através disso que era regido também, por muito tempo, o Código da Lei Civil. Está dando para entender? Alguma dúvida? Que alguém quer completar e ajudar? Como é que está? Todo mundo Não, quietinho? está claro, pode. Não, está claro, pode continuar. Pode ir? Tá. Oi, Arthur. Oi. Não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho que no Céu e Inferno fala sobre isso, né? Ou eu estou enganada? E ele vai começar a abordar, né, Márcia? Porque ele vai começar a fazer essas categorias. Toda a obra de Kardec, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, depois Kardec queria fazer uma continuação do Livro dos Espíritos, que por orientação, né, da própria espiritualidade, ele desdobra, ele vai para o Livro dos Médiuns. E depois tem a obra do Evangelho. E aí nós vamos ter o Céu e o Inferno. No Céu e Inferno, o que ele já vai estar começando a apontar lá, Márcio? Essa separação, né, da parte animal e da parte espiritual, como um processo investigativo. Se você pegar o Céu e o Inferno, a segunda parte, é todos os relatos, né, de vidas aqui encarnadas e como se deu o processo, aonde a pessoa se encontra e como ela está, né? E o que ela poderia trazer de ensinamento e de lições para nós que estamos aqui. Então, dentro desse processo, Márcio, Kardec já começa a apontar esse norte lá no Céu e Inferno. E ele vai desdobrar no Céu e Inferno, não sei se estou com ele aqui, ó. Ele vai começar a desdobrar em capítulos que vale a pena estudar, né? A primeira parte, ele vai começar a falar assim, do futuro e o nada, o medo da morte, ele vai falar do céu, ele vai falar do inferno, ele vai trazer um quadro comparativo do inferno pagão, né? Que é um pouco dessa religião aqui do passado, e o inferno cristão, né? Ele vai falar do purgatório, ele vai falar da doutrina das penas eternas, ele vai falar das penas segundo o Espiritismo, ele vai falar dos anjos, ele vai falar dos demônios, ele vai falar da intervenção dos demônios nas manifestações modernas e vai falar daquele tema da proibição de evocar os mortos. Essa é a primeira parte do livro do Céu e Inferno. E o que Kardec está fazendo nesse livro, né, Márcia? Ele está ressignificando. Se você ler a obra, ele vai ressignificar o que é o céu.
ele vai ressignificar o que é o inferno, ele vai ressignificar o que é o purgatório. Então, ele vai partir do que a gente tem e ele vai mudar as referências para que a gente comece a entrar no universo da metafísica. Porque até então, todas as religiões elas estão encarando tanto a ciência como a parte espiritual como sensações fisiológicas. Então, nós estamos pintando um céu físico, nós estamos desejando fugir do inferno físico, né? Um inferno que queima, um inferno que está ali fisicamente me incomodando, a partir do momento que no plano espiritual eu já não tenho corpo. Então, toda essa preparação do céu e inferno, que Kardec vai fazer na primeira parte, depois ele vai exemplificar na segunda parte com vários exemplos, né? E aqui agora, Márcia, ele está trazendo de novo essa parte para... O que ele está fazendo aqui? Ele vai começar a ressignificar qual é o papel da ciência, como isso estava se dando, para que serve e como que nós vamos utilizar a ciência para o nosso desenvolvimento, que tenha uma finalidade muito concreta, muito objetiva, que é o finalzinho do Livro dos Espíritos. Olha, toda a questão é compreender a relação do bem e do mal, para que nós, ao interagirmos na matéria, possamos fazer o bem e não praticar o mal. E isso passa através dos conceitos, né, Márcia? E isso parece bobeira o que nós estamos falando, mas eu tive uma aula nesse fim de semana de pós-graduação de saúde e espiritualidade, né? Então, a doutora Samira é uma bioquímica, ela fez a aula do sábado, e uma das coisas que ela colocou dentro dos estudos, que são muito recentes, né, colocou, a ciência já descobriu que nós temos neurônios no cérebro, mas nós temos neurônios no coração e no intestino. E uma coisa que dentro dessa separação da fisiologia, que chamou muita atenção, fizeram uma pesquisa com mais de 5 milhões de pessoas, né? Depois eu pego, eu jogo lá no grupo para a gente, mais de 5 milhões de pessoas, aonde foi estudado nessa pandemia quais eram as causas mortes do pessoal que chegou a óbito, né? Então, a primeira causa-morte, ela estava diretamente relacionada à comorbidade, né? Mas a segunda causa-morte, ela está relacionada ao medo e ao pânico. Então, Kardec e a espiritualidade já se antecipando, né, em 1869, aqui, que nós estamos estudando essa obra, já falando e aí a do céu e inferno, né, Márcia, que você citou, que é de 1865, né, já falando da importância de nós agora, com o desenvolvimento moral, já com capacidade de compreensão, que nós precisamos modificar a referência, sair do Adão, entrando no Cristo, no sentido de que a gente possa compreender que, se nós formos viver a nossa vida na metafísica, nos conceitos da alma, com características materiais, nós vamos nos perder, né? Então, talvez aquela questão 799 do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade vai falar assim, Kardec pergunta, o que o espiritismo tem como uma coisa grande, o que seria a maior contribuição do espiritismo? E a espiritualidade vai falar assim, destruir o materialismo. E aí eles continuam a resposta. E isso, cada vez mais, né, nós vamos voltando nas questões e olhando o que é esse materialismo todo, né? Quais conceitos materiais nós temos que ressignificar? Nós vamos ainda estar vivendo agora com potencialidades da alma, se escravizando na fisiologia de um corpo
que não é a nossa meta final. Então, tudo isso, Márcia, eu acho que Kardec está apontando para o nosso despertar, para que a gente possa respeitar a matéria, mas não nos aprisionarmos sobre ela. No finalzinho do capítulo 3 da semana passada, o que estava lá? Olha, a humanidade ainda está lutando um contra os outros. E esse é o mal. Porque na luta de um contra o outro, ele busca o bem só para si. E o bem só para si, eu tenho que te desprezar, né, Márcio? Se você é minha concorrente, eu tenho que te exterminar. Ou eu te extermino com silêncio, ou te deixo de canto, ou falo mal de você, ou chego às vias de fato, né, ceifando vidas. Essa briga de um contra o outro é o que impera. O que a espiritualidade está apontando? Olha, agora nós precisamos nos unir quando o desenvolvimento moral chegar a tal ponto que a humanidade compreenda, cada um compreenda, que o importante é brigar pelas dificuldades, as dificuldades de todos, a minha, né, a de todo mundo que está aqui. Então, para chegar nesse ponto, nós temos que fazer essas mudanças desses referenciais. Eu não sei se eu compliquei. Deu para entender, Márcia? Não, deu. Pelo menos para mim, deu. Então, mas pode abrir no microfone, vamos batendo papo. A ideia é estudar em conjunto, né? Não tem problema. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Os povos se curvavam voluntariamente diante dos poderes invisíveis, em nome dos quais eram subjugados e cujos governantes diziam possuir seu domínio, quando não se faziam passar por equivalentes a esses poderes. Então, se nós formos estudar, né, a história do Egito, a história da Grécia, a história de Atenas, a história dos povos da Índia, né, dos hindus, nós vamos ver essas figuras de Deus com qualidades humanas, né, e às vezes o governante se intitulando, né, o intercessor divino na Terra, um semideus, né, tem muito disso, né, ele foi criado como semideus, e aí, para ele se fazer ouvir, ele regrava e comandava, subjugava todo mundo com poderes. E aí, esse poder, ele estava relacionado ao quê? Ao domínio, né, principalmente do medo, de coisas que eram inconcebíveis até então, porque o desenvolvimento ali naquele período, ele era quase que 100% instintivo, né? Ou a inteligência começava a administrar, mas o senso moral ainda, né, estava muito em germe. Então, essa parte espiritual, ela só era possível ser compreendida através das sensações fisiológicas, né? Então, pelos sentidos. O que a gente não podia tocar, não dava para se crer, não dava para se compreender. Então, as coisas vinham como um Deus, né? É o Deus do fogo, é o Deus da água, é o Deus do trovão, é o Deus do sol, é o Deus da lua, é o Deus das marés. Então, tudo o que a gente poderia, né, perceber através dos sentidos, é o Deus do vento e assim por diante. Então, para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre esses seres quase primitivos. Olha, quase primitivos aqui, o que nós temos que ler? Nós estudamos o penúltimo capítulo
do item 3, né, do bem e do mal, lá, os instintos. Os instintos, nesses seres aqui quase primitivos, o que imperava é a predominância instintiva, né? Pouquinho ele começou ali a despertar o senso moral, né? Despertar realmente essa parte da moralidade. Então, o que ele estava desenvolvendo? A inteligência, né? Então, ele desenvolve a inteligência, vai aprendendo a manipular, a equilibrar as dificuldades da matéria, e aí ele vai escolhendo entre o que é certo e errado, né? Dentro do processo do desenvolvimento moral. Quando começa a despertar o desenvolvimento moral, a regulamentação está na consciência. Enquanto nós estamos no instinto, né, a regulamentação ela está no físico. Então, eu como, o estômago vai avisar, chega. Eu bebo água, né, eu vou ter o freio. Então, o freio do instinto está na nossa fisiologia. O freio do desenvolvimento moral está no nosso intelecto, na nossa razão, no nosso livre-arbítrio, que em essência, está na nossa alma. Então, a nossa alma, quando a gente abusa, quando a gente avança o sinal, tem um despertar, tem um aviso, né? Esse aviso, se a gente avançar isso, eu vou agir de modo errado, eu vou fazer o mal. Nesse período aqui, quase primitivo, né, a religião e a ciência, elas são todas ali trazidas como absolutas, infalíveis, imutáveis, porque se não fosse desse jeito, como é que você ia questionar numa metafísica, né, para aqueles seres primitivos, se eles não estavam ainda com condição de ressignificar, né? Como é que ia falar de um Deus de Jesus para aquele povo, né, 2000 anos antes, para aquele povo de Moisés? Difícil. Então, foi necessário para Moisés as regulamentações lá das 613 normas e regras de conduta, né, aproximadamente, se eu não estou enganado aqui, mais os 10 mandamentos, né? Então, aqueles seres, né, primitivos, apenas iniciado para a racionalidade. Então, olha, eram seres que estavam começando a desenvolver o raciocínio. Você tem a inteligência, você já usa essa inteligência instintiva e a inteligência no reino nominal para poder ir provendo as coisas, né? Mas a racionalidade, a razão em si, ela é apenas iniciada. Então, ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva, que tinha, na origem, sua razão de ser e sua utilidade. Então, o que Kardec está fazendo? Ele está compreendendo o momento passado, está entendendo que naquele período, né, não tínhamos desenvolvimento de racionalidade, nem de desenvolvimento moral para ser de outra forma, e que aquilo teria que ter a sua razão e a sua utilidade, mas aquilo resultaria numa obediência cega, né? Numa fé cega e numa obediência passiva. Ou você faz, ou você morre. Ou você faz, ou você apanha. Ou você faz, ou você não tem comida. Ou você faz, ou você é excluído do clã. Então, toda a ordenação era por regras externas. É isso que Kardec está apontando. Nós fomos guiados através de regras externas. Olha, se você fizer isso, você vai apanhar. Se você fizer aquilo, você vai morrer. Se você não fizer tal coisa, você não tem comida. E assim foi. Então, a fé, ela teria que ser cega, né? O faraó do Egito falava que ele era filho de Deus, do deus Ra. Ninguém questionava isso. É fé cega. E a obediência passiva, se ele falasse vira para a esquerda, vira para a direita, teria que virar. Senão era chicotada no lombo. E essa é
um período da humanidade. Então, a veneração aos livros sagrados, quase sempre consideradas como tendo descido do céu ou inspirado pela divindade, proibiam qualquer exame. Porque como é que os livros do Egito, por exemplo, que eram escritos, né, pelos sacerdotes ou manifestado ao público através do faraó, como que era passado? Olha, aquilo foi descido do céu pelo semideus, né, o homem-deus na terra, e aquele homem-deus recebeu esses ensinamentos sagrados, e esses ensinamentos, eles eram inspirados pela própria divindade, e era proibido analisar aquilo. Isso Kardec está colocando, para que a gente comece a compreender como que era a ciência lá atrás. Não é? E aí, o que Kardec está falando com isso aqui? Kardec está trazendo, né, uma análise histórica. Ele expõe a real intenção da religião do passado. Como é que funcionava isso? Como um instrumento de dominação dos povos, surgindo na época de superação do velho mundo. O Espiritismo, ele vem ressignificar isso. Ele vem completar e propor uma outra visão dessa condição, para o estabelecimento do mundo novo. O mundo velho cai, que é a fé cega e a obediência passiva, e começa um mundo novo. Que mundo novo é isso? Uma regulamentação moral interior. Vai e não peques mais. O que o Herculano Pires chamava de moral endógena e exógena, né? A moral endógena, aquela que vem de dentro. Ele está fazendo uma referência à botânica ali. O Rousseau, Pestalozzi, o Kant, eles vão falar de moral autônoma, né? Que é anterior a Kardec. O espiritualismo racional vai citar a moral autônoma. O que é moral autônoma? É a moral que você faz, o que o Kant falava, o dever pelo dever. Então, eu não roubo do Ravazzi, né? Não é porque o meu pai não quer, ou porque o traficante vai me cortar a mão. Eu não roubo porque eu compreendo que aquilo não é meu, e pelo dever de irmão, eu não vou prejudicá-lo. Então, eu faço o ato certo pelo motivo certo. Então, isso é autonomia. Isso é você se regulamentar por dentro. Nós vamos construir isso, né? Quando a gente parar de lutar um com o outro e lutarmos pelas dificuldades, que é o finalzinho do capítulo 3, o bem e o mal. O que isso propõe? A igualdade, a fraternidade, né? E a liberdade. Em que sentido que Kardec estava lutando com isso? Como que ele estava expressando, apontando isso? Né? Então, igualdade de oportunidade, educação para todos, livre exame. Olha, antes não podia questionar. Hoje, o que os espíritos falam? O que o Erasto recomenda para nós, né, Márcia? Ele vai falar assim, olha, rejeite 10 verdades, se for preciso, mas não aceite uma mentira. Por que ele está orientando isso? Porque se nós embasarmos a nossa referência numa coisa equivocada, toda a construção da nossa vida cai por terra. Jesus, ele fala assim, olha, não assente a casa sobre a areia, né? Assentem a casa sobre a rocha. Né? A gente brinca. Que rocha que Jesus está falando? Os 10 mandamentos? As tábuas dos 10 mandamentos? Ou está falando, né? Então, esse tipo de coisa, no Espiritismo, é para questionar tudo, é para analisar tudo, não é para aceitar nada de bate-pronto. Kardec fala, olha, o que os espíritos orientam é que nós possamos fazer o princípio, né, de universalidade. O que é o princípio de universalidade? Aonde vários espíritos, através de vários médiuns diferentes, falam com cunho de fundo semelhante, aí passa pela análise de um grupo,
através da lógica, do livre-exame e do raciocínio, comparando com a ciência que nós temos até então, para a gente aceitar aquilo como uma hipótese válida. Né? É isso que Kardec está falando. Olha, eu estou deixando as bases e nós temos que continuar isso. Então, essas igualdade de oportunidade, educação para todo, livre-exame, fé não é mais a fé cega. A fé é raciocinada. Então, o que Kardec traz? Né? Fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, se eu vou construindo dentro dos caracteres da doutrina espírita, capítulo 1, 62 pilares, dentro das características da divindade, que eu já sei que Deus não pode deixar de ser, dentro das lições do bem e do mal, agora ele está trazendo aqui a ciência, né, na Gênesis, a importância disso, eu só posso construir conceitos que não resvale nada para trás. Se eu fizer algum conceito, ou estiver dialogando com os espíritos, que eles tragam noção que vão resvalar esses princípios, o Erastus fala assim, refuta esse negócio. Não é? Doa a quem doer. Nós precisamos ter o livre exame, nós temos que ter o livre pensamento, nós temos que ter a opinião embasada na lógica, na razão, né? E fundamentada em alguns princípios basilares. E aí eu vou crer, não porque o Ravazzi falou, a Glócia falou, a Elaine falou, mas porque eu estou compreendendo. E além de compreender, eu estou vivenciando. Aí essa fé é minha. Aí se eu tenho problema com bebida, eu vou deixar de beber porque eu estou compreendendo. Não porque meu pai não quer que eu beba. Né? Então, isso é a moral interna. Porque se meu pai pega o chicote da parede e me senta no lombo para eu não fazer coisa errada, a hora que ele não tiver mais aqui, eu posso fazer, eu posso não fazer. Ele já não tem mais, ele não está mais para me cercear, né? A hora que ele morrer, eu vou viver toda a baderna e a orgia reprimida porque eu não compreendi. Eu só fiquei amalgamando essa coisa indevida, né? Então, essa liberdade de pensamento, de opinião e de crença. Desse modo, não se coaduna nem por hierarquia, nem por filiação, nem por proselitismo e nem por convenção. Kardec, na Revista Espírita de 69, vai falar o seguinte: o Espiritismo não é uma associação, nem uma congregação. Seus adeptos não são inscritos em registro oficial algum. Apenas uma minoria frequenta a sociedade. O Espiritismo é uma opinião que não exige profissão de fé alguma, podendo se espalhar os princípios da doutrina no todo ou em parte. Basta simpatizar com a ideia para ser espírita. O espiritismo não quer proselitismo. Precisa largar a religião hinduísta para poder estudar em todo ou em parte os princípios da doutrina espírita. Não, Kardec está falando isso em 69. Não é? Ele vem a óbito em 69. Então, será que ele estava lúcido? Será que ele estava lá no começo dos seus estudos? Será que ele estava com clareza de entendimento quando ele está falando isso aqui? Qual que é o capítulo lá? Vale a pena pegar lá. Estatísticas do Espiritismo. Revista Espírita de 69. Então, o Espiritismo não é imposto, não precisa assinar nada, né? Como Kardec fala aqui, não vai fazer a inscrição no livro sagrado da vida, não tem que ter voto de procissão. Olha, vai ler lá uma lei que você vai fazer, você vai ser batizado, né? A partir de agora você se transformou em espírita porque você aceitou todos os mandamentos, né? Dessa casa, dessa ordem, desse centro. Quer dizer,
se nós partirmos para esse lado, nós não estamos entendendo o que Kardec está falando. Né? Nós estamos querendo construir estrutura de poder. E aí é outra coisa. Né? E é o que ele queria fugir. Né? Ok? Alguma ajuda aí? Intervenção, críticas? Pode, não precisa concordar com tudo. Né? Tudo certo, não? Vocês estão aí ou já cansaram? O Arthur. Estamos todos aqui. Então, qualquer coisa vai falando aí, Alvi. Fala. Não, tá dando para me ouvir bem? Tá. Então, é que você falou assim, né, nessa questão que o Erasto colocou, não aceita, é melhor deixar passar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Será que nós, do movimento espírita, não esquecemos um pouco de colocar em prática esse conselho? Porque eu estava vendo esses dias, o Herculano Pires fez, acho que 100 anos do centenário, né, de nascimento do Herculano Pires. E aí eu estava vendo um questionamento que ele tinha colocado sobre essa questão dos ovoides, dos espíritos que se transformam em ovoides, que era um questionamento bastante lógico, né? E que tem bastante lógica. E eu também nunca, assim, né, acreditei muito, não querendo, como que é que fala? Não querendo tirar a credibilidade do Chico, mas o médium é apenas um instrumento, né? E ele mesmo já tinha colocado que ele já tinha falado para o Herculano Pires que ele deixava por conta dos espíritas analisarem, né, as obras. Será que a gente não faltou muito com isso? Não, com certeza, né, Elvia? Porque o próprio Herculano, ele vai falar assim, o espiritismo é o grande desconhecido. Né? Então, o Herculano enfrentou, inclusive com o Chico depois, quando teve um episódio de adulteração, o Herculano foi um dos únicos que ficou do lado do Chico. Né? Depois eles fizeram uma parceria, escreveram uns 4, 5 livros juntos. Agora, muita coisa que o Chico colocou foi mal interpretada e também mal direcionada, porque o movimento espírita, às vezes, para poder ainda construir coisas de dominação, como nós estamos estudando aqui, nós vamos ver nesse capítulo, nesse item 3 agora, que é importante para poder ficar ali aprisionando aqueles que estão sobre as nossas asas. Né? Então, é muito mais fácil você dominar uma pessoa através de prazer, através de dor, através do medo, do que você despertar essa pessoa, né, para que ela comece a enxergar com clareza as dificuldades que estão acontecendo. Então, todo esse simbolismo, todas essas figuras de linguagem, né, dependendo do jeito que a gente olha ou distorce, é o que o Herculano estava falando. Então, ele é muito crítico. Se você pegar, tem alguns livros que ele vai questionar. O Hernando Guimarães Andrade era amigo do Herculano. Quando ele solta o primeiro livro, que ele vai falar da teoria do modelo organizador biológico como sendo o perispírito, o Herculano, eu li esse livro inteiro. E aí o Hernandes vai soltar mais livros para frente, fazendo essa defesa do PSI. O Herculano, ele falou assim, olha, Hernandes, você é meu amigo, mas isso não é espiritismo, isso não está em Kardec. Quem modela e quem coordena tudo é o espírito, e não o perispírito. Porque o Hernandes estava trazendo o perispírito por um materialismo. E o Herculano chama a atenção, falou, olha, não pode seguir esse caminho. Seguir esse caminho... Oi? Oi? Tá. Minha filha aqui, desculpa. Então, se seguir esse caminho, nós vamos distorcer os conceitos. E nós estamos trazendo problemas que não existiam. E aí começa, o perispírito tem órgão, o perispírito precisa de comida, o perispírito precisa de água, o perispírito queima, o perispírito corta, o perispírito... E aí você cria todo esse problema, né, através do pensamento, né, você criar um monte de cenário do outro lado que virou um terrorismo, né, Elvia? Então,
Nós precisamos tomar cuidado. Embora o perispírito possa ser plasmado por aquele espírito, porque se você me induzir no auto-hipnotismo, eu posso fazer o meu espírito, o meu perispírito transformar em qualquer tipo de formato? Pode. Mas eu sou aquilo, eu sou uma bola, eu sou um ovo, eu sou um lobo, eu sou um chimpanzé, você percebe? Agora, como a minha alma coordena o perispírito, se eu tiver do outro lado condicionado com medo, né, com coisas da fisiologia, eu plasmo isso em mim, momentaneamente eu posso fazer uma aparência daquilo, mas eu sou realmente aquilo? Eu estou pegando fogo, eu estou sem o braço, eu estou na forma de um animal, eu estou na forma de um ovo. Então, toda essa confusão, né, Elvio, por falta de entendimento, por falta de compreensão, por falta de estudo, de investigação, eu acho que nós vamos nos afastando dos princípios basilares, como você colocou. Se nós não soubermos ler, né, nós vamos fazer uma confusão dos diabos, né? Então, eu entendo assim, isso precisa ser estudado, precisa ser investigado. E outra coisa, né, Elvio? O que o Erasto fala? É a opinião de um espírito e a opinião de um médium. Como que a gente vai trazer isso para, se isso é a doutrina dos espíritos? Pela universalidade das informações, da concordância e da comprovação da lógica, da razão, para depois a gente falar assim, olha, isso já não é mais a opinião de um médium ou de um espírito do fulano e tal. Ele já é uma verdade, ele é um princípio basilar espírita. Então, tem muita confusão da opinião particular de um espírito que está passando, que às vezes pode ser até uma impressão que ele tem, e aí o movimento espírita traz aquilo como uma verdade inconteste, né? Que você aí não pode questionar, não pode analisar, e se você questionar, você é ridicularizado. Se você vai fazer uma análise séria de uma psicografia, você está brigando contra o médium. Então, assim, esse tipo de coisa é uma coisa que Kardec falava, olha, não tem personalismo no espiritismo, não tem professor de espiritismo, nós temos aqui pessoas que estão investigando, né, como é que funciona o plano espiritual, né, Elvia? Eu acho que eu entendo meio por aqui, meio por aí, né? Tá certo, é isso mesmo, até porque isso que você falou de entender o perispírito como o modelo organizador biológico, é isso que é ensinado. E eu já vi vários palestrantes falando dessa forma. E aí, se você pensar assim, mas se um espírito pode se transformar em ovoide, perder sua forma e transformar em ovoide, aí você pensa, se ele é o organizador, é o modelo organizador biológico, então, se ele entrar num útero para renascer, vai nascer o quê? Uma bolinha. Não é ele que é o organizador, ele não perdeu a forma? Fica umas coisas, fica assim meio sem nexo. E você vê, né, Elvia, que nós estudamos aqui, eu acho que foi no capítulo, no item destruição dos seres um pelo outro. Aqui nessa obra, um pouquinho para trás, voltar lá. Nada que acontecer na matéria tem um impacto no espírito, né? Então, é uma coisa assim, a matéria, no item, vale a pena reler, né? No item de destruição dos seres vivos um pelo outro. Então, lá ele vai deixar claro, olha, embora a fisiologia tenha uma importância, uma relevância para a evolução, ela é de uma natureza que ela não impacta e não destrói o espírito, porque senão, cada vida que eu tiver uma morte drástica, eu vou estourar meu perispírito. E aí, como é que eu reparo isso? Eu tenho que vir reencarnar para suturar o meu perispírito. Então, mas essa isso visão... que é ensinado, Arthur. Mas é isso que é ensinado, Arthur. Não, Tanto que falam que se um suicida se joga na linha do trem, ele fica todo
recortado, destruído, e aí ele tem que nascer, ter uma encarnação para poder o perispírito dele voltar ao normal. É isso que ensinam. Mas essa era a crítica do Herculano, né, Elvia? O que o Herculano está falando? Olha, isso acontece, pode acontecer, mas o problema não é o perispírito, o problema é a mente do espírito que se conduziu, se cristalizou em um determinado tipo de evento. É a mente que vai fazer com que tenha a aparência do perispírito e, dependendo do desequilíbrio da mente, ela pode refletir no corpo numa limitação. Mas isso tem que compreender o que está acontecendo, não é um fatalismo, porque senão nós vamos trazer a parte do fatalismo, né, Elvio? E o fatalismo é assim, olha, se eu perder o braço, eu venho sem o braço. Se eu perder um olho, eu venho sem o olho. Bom, é a lei de Italião. E se é a lei de Italião, aí nós estamos meio perdidos, né? É uma coisa que vai complicando. Então, nós precisamos ir lendo a obra de Kardec e vir trazendo conceitos para bem compreender. O que nós vamos compreendendo? Que se nós tivermos desequilibrados do outro lado, o nosso perispírito vai ser a projeção do nosso desequilíbrio. Mas não é o perispírito que faz o espírito, ao contrário, né? Então, nós precisamos compreender esse mecanismo para, na hora que o espírito em desequilíbrio está fazendo um relato, esse relato acontece? Acontece. Mas por que acontece? Aí é que é a questão, né? Para que a gente não construa sistemas de terrorismo, né? Porque o espiritismo é o consolador, não é o destruidor, né? Ele tem aquele que vai pintar o terror. Ele tem que ser a visão realmente do consolador prometido, né? Ok? Ok. Bom, no item 3, olha como vai completar aqui, ó. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram inevitavelmente imperfeitos, de modo que as primeiras teorias sobre o sistema do mundo estavam repletas de erros grosseiros. Mas se esses meios fossem tão completos quanto os de hoje, os homens não seriam capazes de aproveitá-lo. Além disso, eles só poderiam ser o resultado do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. Então, nos tempos primitivos, quais eram os meios de observação? Né? Eles eram empíricos, né? Não tinha ferramenta, não tinha instrumental, não tinha aparelho, não tinha equipamento. Então, esses meios eram inevitavelmente, como Kardec está colocando, imperfeitos, de modo que as primeiras teorias, a partir do referencial que se tinha, né? O que era o referencial? Era o ouvido, o paladar, a visão, o olfato, o tato, né? Os sistemas, eles foram criados, né? De erros grosseiros. Então, é natural que seja assim. É normal, né? Mas se esses meios fossem tão completos como o que é hoje, o homem não seria capaz de aproveitá-lo. Então, porque se você pegar para um homem primitivo, dar um computador, o que ele ia fazer com o computador lá? Ia acabar a bateria, nem energia tinha para repor. Né? Você dá um microscópio. O que ele ia fazer com o microscópio? Então, precisa o avanço, o desenvolvimento, para que a gente possa iniciar o processo investigativo da ciência, né? Porque aqui o capítulo é o papel da ciência na gênese. É isso que Kardec está abordando. Então, além disso, eles só poderiam ser o resultado do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. Então, o que acontece? No primeiro momento, muito primitivo, muito rudimentar, nós tínhamos só lá o corpo, e vai aprendendo, vai transformando, vai criando, vai construindo, vai agindo a inteligência, vai
vai criando ferramental, vai melhorando, cria a roda, cria o martelo, cria isso, usa a força do motor animal para o trabalho, usa a força da natureza em benefício do ser humano, e o ser humano vai desenvolvendo a inteligência e o conhecimento sucessivo do quê? Das leis. Então ele vai começando a dominar o fogo, começando a aproveitar a força da água para poder gerar energia, gerar lá o negócio para picar lá a macaxeira, vai irrigando as plantações, vai fazendo aquedutos e assim por diante. E a coisa vai, né? E isso é sucessivo, gradual. À medida que a humanidade progrediu no conhecimento dessas leis, aprofundou-se no mistério da criação e corrigiu a ideia que tinha feito sobre a origem das coisas. Então, qual que é o papel da ciência? No primeiro momento, 100% materialista, no sentido de que as ferramentas eram só fisiologia, né? Você só tinha esses atributos, você só tinha essas sensações palpáveis para se apegar. Conforme vai evoluindo, você vai corrigindo aquelas ideias do passado equivocado, né? Que tinha sido feita pela origem das coisas. E isso vai começando a se separar. Da mesma forma que se procede para compreender e definir as relações entre os movimentos dos ponteiros do relógio. É preciso conhecer as leis que presidem seu mecanismo, avaliar a natureza dos materiais e calcular a potência das forças atuantes. Para compreender o mecanismo do universo, é preciso conhecer as leis que regem todas as forças postas em ação neste vasto conjunto. O homem foi impotente para resolver o problema da criação até o momento em que a ciência lhe deu a solução. Foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhes permitisse mergulhar seus olhares nesse espaço. Pelo poder do cálculo, pôde determinar com rigorosa precisão o movimento, a posição, o volume, a natureza, a relação dos corpos celestes, que a física lhes revelasse a lei da gravitação, a lei do calor, a lei da luz, a lei da eletricidade, e a causa dos inumeráveis fenômenos que daí decorrem, que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e da mineralogia, os materiais que formam as crostas do globo terrestre, que a geologia lhes ensinasse ler nas camadas terrestres a formação gradual da Terra. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia haveria de iniciá-lo quanto à filiação e à sucessão dos seres orgânicos, como a arqueologia pôde seguir os vestígios da humanidade através dos tempos. Todas as ciências, em uma palavra, completando-se umas às outras, deviam fornecer sua contribuição indispensável para o conhecimento da história do mundo. Sem essas ciências, o homem só teria por guia suas primeiras hipóteses. Também, antes que o homem possuísse esses elementos de avaliação, todos os investigadores da Gênese, cujo raciocínio era limitado pelas impossibilidades materiais, giravam no mesmo círculo, sem poder sair dele. Isso só foi possível depois que a ciência abriu o caminho, abrindo uma brecha do velho edifício das crenças. Então tudo mudou de aspecto. Uma vez encontrado o fio condutor, essas dificuldades logo foram superadas. Em lugar de uma gênese imaginária, surgiu uma positiva e, de certo modo, experimental. Experimental em que sentido? Nós estamos no planeta,
e interagimos e conhecemos, sentimos, avaliamos, compreendemos e vamos analisando as leis que nos tocam, vamos experimentando tudo isso, vamos manipulando tudo isso e vamos transformando, sendo co-criadores agora em escala bem pequenininha, né, no âmbito de atuação. Aqui, mais precisamente, 100% material. O campo do universo ampliou-se ao infinito. Descobriu-se que a Terra e os astros se formaram gradualmente, conforme leis eternas e imutáveis, melhor comprovando a grandeza e a sabedoria de Deus do que a ideia de uma criação miraculosa. Então, aquela ideia que, né, que a coisa criou do nada, que uma varinha mágica, né, isso foi caindo por terra dentro dos processos investigativos e dos experimentos feitos na matéria. E aí nós partimos do que é palpável para sondar, começar a sondar aquilo que não é palpável, né? Começa um processo de duas vias do conhecimento, que aí vai começar a iniciar o desenvolvimento e o desabrochar das potencialidades da alma, né? E isso, aquelas leis foram gradualmente, né, se mostrando, se descobrindo, conforme leis eternas e imutáveis, melhor comprovando a grandeza e a sabedoria do Deus. Em vez de rebaixar, cada vez Deus ia ficando menos material, né, do que a ideia de uma criação miraculosa, saída repentinamente do nada, como uma troca brusca de cenário teatral, por efeito de uma súbita vontade da divindade, após permanecer uma eternidade na inanição. Desde que seja impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com exatidão que a ciência é chamada para constituir a verdadeira Gênese a partir das leis da natureza. Então, essas leis da natureza que a gente pode aqui, na matéria nossa, encarnado, explorar, né, para poder ir neutralizando isso, né? A própria espiritualidade fala que nós vamos ter inteligência suficiente para neutralizar todas as forças da natureza até o momento de controlar isso, de ter a governância sobre isso, para que os males físicos sejam neutralizados, atenuados na sua essência. Então, aí, quando chegarmos nisso, a matéria, como conhecemos, deixa de ter a razão de ser, porque nós já apreendemos. Então, como a gente já aprendeu, vamos passar de nível, né, e começar a explorar outras naturezas, outras envergaduras, outras instâncias, né, mais quintessenciado, né? E o que Kardec está colocando aqui que eu entendo? Ele está falando assim, olha, o papel da ciência ela é importante para o processo investigativo da gênese da Terra, como que se formou, como que se dá o universo, como que é a composição, como que é isso, como que é aquilo, como que é aquilo outro. E o que ele vai apontar depois, né? Só vou dar um. Ele vai apontar, ele vai falar assim, olha, o espiritismo, como para a ciência, o microscópico abriu, né, o universo dos infinitesimais. O espiritismo traz, através da mediunidade, um vasto campo investigatório de análise, de pesquisas e de estudo do plano espiritual. Então, ele está começando a gênese científica na matéria, e nós vamos ir caminhando ao longo desse livro para a ciência investigativa já do âmbito do espiritismo, que o âmbito do espiritismo é o estudo e a investigação do plano espiritual. E o âmbito da ciência material é o estudo e a investigação do âmbito da matéria aonde estamos encarnados. E aí, são dois ramos agora
que começam a se desbravar num momento que, a partir da inteligência desenvolvida a tal ponto, que o desenvolvimento moral chegou a um patamar dos tempos chegados, né? Os tempos são chegados, com a possibilidade agora de nós nos abrirmos isso e começarmos a ter o olho de ver, o ouvido de ouvir, como Jesus estava preconizando, para que a gente comece a compreender quem governa o quê. É o perispírito que governa o espírito, é a carne que é fraca e que supera e suplanta a vontade do espírito. Como é que dá essa relação? O que nós estamos fazendo aqui? Até onde eu consigo ser regido por leis instintivas, com fé cega e obediência passiva? Que momento que o desenvolvimento moral vai sobrepujar tudo isso e fazer com que eu tenha um controle, um domínio, né, através das qualidades do espírito, imaginação, vontade, razão, livre-arbítrio, né, para poder ter governância. Governância sobre o meu corpo, governância sobre os meios físicos, governância sobre as minhas inclinações. Então, são dois campos que se sobrepõem, nós estamos encarnados, e que nós vamos precisar lidar agora com isso para poder resolver os problemas não resolvidos até agora, né? Porque se nós ficarmos com as referências equivocadas, nós não vamos avançar, como a Márcia colocou. Nessa pós-graduação aqui, foi indicado esse livro aqui, Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza, né? Ele vai fazer um relato. E o que ele vai falar aqui? Né? É possível você, né, se autocurar através da capacidade das qualidades da mente? Né? É possível fazer isso? De nós para nós mesmos? Então, ele vai falar de vários relatos, aonde já a física quântica, né, e vários estudos sérios estão acontecendo, o que eles estão agora exemplificando na matéria? Eles estão comprovando fisicamente o que o Espiritismo já vinha falando, que se o espírito, com vontade firme, né, com aquela fé na palavra do Cristo, que move montanhas, tiver alinhavada com os princípios das leis divinas, ou as leis naturais, nós podemos comandar, coordenar e ser os árbitros dos nossos destinos, né? Ser os artífices do nosso futuro. E aí muda os conceitos, porque até então, não fizesse o que eu fizesse aqui na Terra, eu reencarnei por queda, estou aqui inclinado para o mal, só vou fazer besteira porque eu estou inclinado para o mal, e eu preciso de um intercessor, seja de qualquer instância, para me salvar. Então, o Espiritismo vem ressignificar tudo isso, ele vem modificar tudo isso. Então, do ponto, né, em que chegou no século XIX, a ciência já revelou todas as dificuldades dos problemas da gente. É uma pergunta que Kardec está falando. Nesse século XIX, que é onde ele estava ali, né, em 1869, aqui, até agora, aqui, podemos estender essa pergunta para hoje. Do ponto que chegou agora até o século XXI aqui, né, a ciência já resolveu todas as dificuldades do problema da gente? Não. Né? Continuamos aqui. Não, seguramente. Mas é indiscutível que corrigiu de forma definitiva todos os erros básicos e assentou os fundamentos essenciais em dados irrefutáveis. Os pontos ainda duvidosos são só questões de detalhes, cuja solução futura, seja qual for, não pode prejudicar o conjunto. Esses conceitos basilares
que Kardec está tão seguro que, seja qual for o desenvolvimento, ele não prejudica o conjunto. Porque se prejudicar o conjunto estava baseado em falsas premissas. Ou as premissas são verdadeiras e elas se sustentam, ou elas não são verdadeiras e são assentadas na areia. Por isso que Jesus fala, ó, assente a casa, né? Assente o teu templo sobre a rocha, sobre as leis divinas, né? E aí fazendo referência, na minha análise aqui, às tábuas dos 10 mandamentos. Então, os pontos ainda duvidosos é questão de detalhe. Apesar de todos os recursos de que a ciência dispõe, faltou-lhe até agora um elemento importante, sem o qual a obra jamais poderá ser completa. E esse elemento importante que faltou até agora, continua a faltar, né? Que elemento é esse? De todas as gêneses antigas, Kardec vai continuar, as que mais se aproxima dos dados científicos modernos é incontestavelmente a de Moisés, apesar dos erros que contém e que hoje estão demonstrados até a evidência. Alguns desses erros são mais aparentes do que reais. E vem, né? Isso se dá da falsa interpretação de certos termos, cujo significado original foi perdido ao longo das traduções, passando de uma língua para outra, ou porque a acepção de certos termos mudou com os costumes dos povos, ou porque houve interpretação ao pé da letra de formas alegóricas, peculiares ao estilo oriental, em vez de se preocupar com o real significado. O que Kardec está falando aqui? Ele está falando dos problemas da tradução. As pessoas traduzem sem voltar ao sentido original do texto, como era lá, era uma referência. Isso se chama anacronismo. Você faz uma interpretação fora de época, fora de contexto. Muita gente vem falar assim, Kardec era... como é que é o negócio? Ele era... ele fazia apologia à escravidão, não é? E algumas coisas, a teoria da beleza que ele colocou... Racista também, ele foi chamado. Isso, racista. Eu não achava a palavra, Elaine, você me ajudou aqui. E chamar Kardec de racista, Elaine, é um anacronismo, porque é tirar Kardec do tempo dele. Então, se nós vamos... Como que ele era racista, se esse termo não existia, se naquela época tinha escravatura, né? Então, assim, todo o contexto, o conceito daquela época não permitia a gente trazer Kardec com esse cenário, né, Elaine? Então, quando a gente faz isso, ou as pessoas tentam fazer isso, eles estão cometendo um erro fundamental de transformar o real significado. Então, Kardec vai defender a mulher, vai defender o negro, ele vai defender as diferenças, porque ele vai falar assim, olha, a alma é que importa. O corpo, está lá no capítulo 3, finalzinho, o corpo não é nada. O que nós somos irmãos por essência, né, na alma. Inclusive, ele vai falar da igualdade, vai falar das oportunidades. Todos foram criados iguais, né, Elaine? Então, a gente vê isso acontecer, né? Sim, a mesma questão de história que está acontecendo agora, né? Sobre os bandeirantes, é tirar do contexto a época. E isso é muito ruim. E muitos tradutores, por que a gente está fazendo um esforço aqui, né, de pegar uma tradução da última edição que Kardec deixou em vida? E uma tradução, uma boa tradução, né? Temos essa aqui da FEAL, mas tem aí uma portuguesa, né, do casal Brits. Aliás, eles traduziram as 5 obras de Kardec do original da última edição que Kardec deixou lá, publicado lá na França, né? Tem lá aonde era feito o depósito bancário, lá na Biblioteca Nacional da França. Então, hoje você tem acesso, não precisa nem sair daqui, ó. Entra aí, né? Você pega lá a última edição. Então, eles traduziram.
Por que nós estamos tomando esse cuidado? E pegar uma boa tradução. Uma boa tradução para que aquele tradutor que volte às origens. Olha, o que significava espiritualismo racional? O que significava tal termo? Que é o que Kardec está falando aqui. Olha, Kardec tomava esse cuidado, inclusive, né, Laine, quando ele vai traduzir, ele vai citar uma Bíblia, ele vai falar assim, olha, estudamos, pesquisamos, adotamos a Bíblia tal, da tradução tal, porque entendemos e compreendemos que é a mais... O que tinha ali na época era o que ele julgava de menos contaminada, né? Com menos monstro. Sim, né? ele pesquisava, né? Pesquisava muito. Então, hoje, né, é uma coisa que tem que se resgatar, porque senão o tradutor ele vai cometendo algumas gafes, vai tirando do contexto a ponto de distorcer a obra. E a coisa fica... Né? Aí acaba acontecendo o que a Elvia estava colocando. Às vezes a gente vai calibrando tudo, né? E que o erro começa tão grande que nós não sabemos mais quais são os conceitos basilares. Então, o movimento espírita, muitas vezes, por não ter o critério, né, de seguir a orientação do Erasto, nós temos um monte de livro, que nós podemos adotar assim, olha, é um livro espiritualista da opinião de um espírito, mas falar que aquilo lá é espiritismo tem um abismo, né, de conceitos que não dá, são coisas antagônicas, né? É igual pegar lá os 4 evangelhos de Rustang, é a continuação do evangelho, né? É a obra da evangelização do espiritismo, quer dizer, é umas coisas terrível, né? Agora tem que tomar cuidado, cara. Leu essas 6 aqui? Agora eu me perdi. Acho que não, né? Ou já? Já, né? Isso, acabou de ler. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos para a última aqui. Evidentemente, a Bíblia contém fatos que hoje a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar e que se mostram estranhos e repugnantes, que recusamos porque se referem a costumes que não são mais os nossos. Porém, haveria parcialidade em não se reconhecer que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria tem um lugar considerável e oculta sobre esse véu verdades sublimes que aparecem quando se penetra na essência do pensamento, porque assim o absurdo desaparece. Nós vamos ter oportunidade de estudar isso no capítulo 15, no capítulo 16, aqui da Gênesis, depois do capítulo 14, que é os fluidos, né, que Kardec vai estar colocando, né, as predições segundo o Espiritismo, os milagres do Evangelho, as curas de Jesus, e assim por diante, né? Onde ele vai estar abordando que, com o novo entendimento, com a compreensão da composição, da constituição do perispírito e do fluido do corpo perispiritual, vai ser a chave, né, para que a gente possa entender o passe, o mecanismo de cura, né, e todos os milagres do Cristo, e aqueles absurdos que a gente achava que era impossível ou que era coisa ali alegórica, começa a ter sentido, porque nós temos mais elementos científicos agora da alçada que os espíritos revelam, que vai fazendo sentido e vai revelando um outro universo. Por que não se levantou esse véu há mais tempo? Kardec pergunta. Por um lado, pela falta das luzes que somente a ciência e uma sã filosofia poderiam fornecer. Por outro, pelo princípio da imutabilidade absoluta da fé, em consequência de um respeito obcecado à letra, perante a qual a razão deveria se inclinar. Por consequente,
o temor de comprometer a base das crenças, sustentadas sobre o sentido literal das palavras. Com essas crenças, partindo de um ponto inicial, temiam que, se o primeiro elo da corrente fosse rompido, todas as malhas seriam desfeitas. É por isso que se fechou os olhos, mas fechá-los ao perigo não é evitá-lo. Quando um edifício se inclina, é mais prudente substituir a pedra defeituosa por uma boa pedra. O que ele está falando aqui? A base das construções era pelas pedras fundamentais, que eram ali o que sustentava o edifício. Então, se aquela pedra tá dando, troca ela, você resolve o problema, né? Então, é mais prudente substituir essa pedra defeituosa, né, do que ficar cavucando mais para essa pedra afundar. Vai ruir a obra inteira. Em vez de esperar, por respeito à antiguidade, o edifício que o mal... Espera aí, que agora eu me perdi aqui. Vamos ler de novo. Quando um edifício se inclina, é mais prudente substituir a pedra defeituosa por uma boa, em vez de esperar, por respeito à antiguidade do edifício, que o mal fique sem remédio e que seja considerado que seja necessário reconstruí-lo da base ao cume, né? Então, essa parte... Só um minutinho. Desculpa, minha filha. Bom, vamos parar por aqui. Falta 5 minutinhos. Ok. Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Alguma dúvida? Não, tá tudo bem.